Bora então, rapaziada. Bora falar um pouquinho a respeito de Santa Fé e Corinthians. Jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, período que abre ali o segundo turno da fase de grupos da competição internacional. E cara, Corinthians, apesar de jogar fora de casa, na altitude, Corinthians tem condições de vencer o jogo de hoje. Uma vitória do Corinthians em Bogotá decreta a classificação do Corinthians com 2 rodadas de antecedência às oitavas de final da Libertadores. E eu tô para te falar que o Corinthians tem totais condições de gabaritar essa fase de grupos da Libertadores. Gabaritar, Matheus? Sim. O Corinthians joga hoje contra o Santa Fé. Caso vença hoje o Santa Fé ou empate, não sai da Colômbia com a derrota, depende apenas das suas próprias forças. Tem totais condições de ir até o Uruguai e vencer o Peñarol na próxima rodada. E também, apesar do Platense estar sendo um time surpresa dessa atual edição da Libertadores no momento, mas o Corinthians jogando dentro de casa tem condições aí também de vencer o time argentino. Então, ou seja, o Corinthians que caso empata hoje, dá para vencer o Peñarol do Uruguai e também dá para vencer o Platense na última rodada em casa. Caso vença hoje contra o Peñarol e contra o Platense, o Corinthians vai ter feito simplesmente 18 pontos de 18 disputados. Isso não é pouca coisa. E ainda mais, por que eu tô confiante pro jogo de hoje, pessoal? Porque nós estamos falando de um Corinthians que tem jogo que esses caras estão com a setinha lá pra cima. Tem jogo que os caras estão com a setinha lá pra baixo. Mas quando o assunto é Copas e esses caras quando colocam a cabeça no lugar e sabem que eles precisam dar uma resposta de imediato pro seu torcedor, cara, atrai boas expectativas. Quando o elenco colocou na cabeça que precisava ganhar o Paulista no ano passado, o Corinthians foi lá e ganhou o Paulista. Inclusive impedindo o seu rival de ser tetra campeão consecutivo da competição na sua própria casa. Venceu a Copa do Brasil, inclusive despachando times como Palmeiras, Cruzeiro, Vasco na final. E a Supercopa, ganhando do Flamengo, por mais que seja jogo único, mas venceu um Flamengo que todo mundo falava que ia passar o carro, que ia atropelar. Porém, o Corinthians foi lá e passou o carro. Quem ia passar o carro foi atropelado, foi o Flamengo nesse caso. Então, ou seja, é um Corinthians que tem totais condições de vencer o jogo de hoje. Agora, no meio disso tudo, o Corinthians está invicto. O Corinthians tem um retrospecto favorável quando se trata de jogo em solo colombiano. O último confronto do Corinthians jogando contra time colombiano foi contra o América de Cali, na Sul-Americana do ano passado. Na ocasião, o Corinthians empatou em 1-1 com um gol do Mateuzinho. E o último jogo do Corinthians contra time colombiano na Libertadores ocorreu em 2022. Naquela vez, o adversário foi o Deportivo Cali, também da Colômbia, onde o Corinthians empatou em 0-0. Porém, no meio disso tudo, um Corinthians que, ao todo, disputou 21 jogos contra times colombianos. Se eu não me engano, venceu 8, empatou 9 e perdeu apenas 4, ou vice-versa, é algo assim. Então, ou seja, um confronto que traz boas lembranças aí ao alvinegro. Porém, a última vitória do Corinthians ocorreu em 2013, na Colômbia, quando então venceu o Milionários da Colômbia. De lá para cá, o Corinthians empatou com o Santa Fé em 2016, o adversário de hoje, inclusive. Empatou com o Milionários em 2018, empatou com o Deportivo Cali em 2022 e também empatou com o América de Cali, da Colômbia, no ano passado.
Agora, Corinthians, por que eu tô falando isso, que o Corinthians tem totais condições de vencer o jogo de hoje? Porque eu também é um Corinthians que tem muito mais time que o Santa Fé no papel. E, inclusive, um Corinthians que tá colocando seus adversários no bolso no grupo. E adversários que não são fáceis até. Quer dizer, ser até são, né? Mas o Corinthians que não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu até escutei de um colega palmeirense que ele falou que, nossa, o grupo também que o Corinthians pegou é um absurdo, que o grupo do Corinthians é uma baba. Cara, um palmeirense falando isso, sério. Olha o grupo do Palmeiras. E o Palmeiras tá passando um perrengue absurdo também. Pô, olha o grupo do Palmeiras: Cerro Porteño, Junior Barranquilla e Sport Cristal. Então, ou seja, e o Palmeiras, repito, passando sufoco, passando perrengue. Corinthians, que não tem nada a ver com isso, tá lá pegando o babo e tá atropelando geral. Até o momento, 6 gols feitos, nenhum sofrido e vapo vapo, certo? Novidade: Corinthians vai ter aí o retorno do do Mateuzinho, não, do Mateuzinho, do André e do Carrídio. Ambos, os três cumpriram suspensão, a derrota no fim de semana contra o Mirassol. Hoje voltam a ficar à disposição do Fernando Diniz. Agora os desfalques, e não são poucos, hein? Choca, Hugo Farias, os volantes Charles, Alex Santana e Alan. O primeiro, Charles, porque tá lesionado, o Alex Santana por uma opção técnica e o Alan por traço falcêmico, no qual impede o atleta de atuar na altitude. Além dos atacantes, Memphis Depay, que está em fase de transição física, tendência que o jogador volte somente no dia 14, na quinta fase da Copa do Brasil, jogo de volta contra o Barra, e o atacante Kaique, que também está lesionado e está fora do restante da temporada. Provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Bidu nas laterais, miolo de zaga com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, meio de campo com Ranieri, André, Bidon, Garro, lá na frente da dupla de ataque com Jess Lingard e Yuri Alberto. Palpite para o jogo de hoje: Corinthians classificado para as oitavas de final da competição continental. Portanto, hoje é vitória simples do Corinthians. É 1-0 Corinthians. E vai, Timão!